Eclesiastes 11:4. Eclesiastes 11:4. Eu não estou, nem quero, de forma alguma, convencer a ninguém. Eu sei que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E você tem que entender uma coisa: nesta terra, nós vimos fazer a vontade do Pai, e se não estivermos a fazer a vontade do Pai, já estamos em maus lençóis. Agora eu quero que você entenda que tudo o que Deus preparou para nós era com a intenção de nos abençoar e nos ajudar nesta terra. Ele sabe que o caminho nesta terra não é um caminho fácil. Não é um caminho em que nós vamos andar e tudo vai ficar bem. Realmente vai ficar bem porque temos Deus e Ele nos ajuda e desimpede o caminho à nossa frente. Pois 1000 vão cair ao nosso lado, 10.000 ao nosso lado direito, mas nós não seremos atingidos. Porque mesmo que andássemos pelo vale da sombra da morte, pelo sítio pior, para circunstâncias piores, Deus está connosco. Por isso não temeremos mal algum. Na área financeira, veja o que é que Deus diz, Eclesiastes 11:4. Quem observa o vento nunca me semeará, que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão, porque não sabes qual prosperará, e esta e aquela, ou se amas igualmente serão boas. Você está a fazer a vontade de Deus. Você está a semear. Vamos semear em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Vamos dizer obrigado, Pai, podemos semear no teu reino e crer em ti e confiar em ti. Sabemos que não vamos ter nem nunca teremos falta alguma, porque tu és por nós. E isso nos basta. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Ultimamente está a acontecer muita coisa. Está a acontecer mesmo muita coisa. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu sempre disse que havia de chegar a uma altura que o mover do Espírito Santo ia começar a ser muito forte. E que aquilo que nós perdão, que aquilo que nós vamos experimentar da parte de Deus vai ser muito mais forte do que alguma vez experimentámos. Glória a Deus por isso. O derramamento do Espírito vai ser muito mais forte. Eu cheguei a dizer algum versículo para abrir? Não, pois não. Porque eu vou trocar. Vamos abrir Atos 2:16. Atos 2:16. Agora.
Estes homens são discípulos de Jesus. Estes homens fizeram a vontade de Deus. Porque Jesus virou-se para ele e disse assim: não saiam de Jerusalém sem que do alto sejais revestidos de poder. Que poder era esse? Eles próprios não sabiam o que era. Mas eles obedeceram. E porque obedeceram, ficaram em Jerusalém. E foram derramados sobre eles vistas como línguas de fogo. Eles foram batizados no Espírito Santo. Falavam em línguas que eles próprios não conheciam. E toda a gente estava a pensar que eles poderiam estar bêbados, mas como é que eles conseguiam falar línguas que não conheciam? E Pedro se levanta e diz isto, Atos 2,16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e eu também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que me invocar, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu creio que cada vez mais este mover se aproxima. Eu até vou ser mais audaz e eu vou-lhe dizer que o mover já está em operação. Um mover forte do Espírito Santo, em que homens e mulheres têm que se render a Ele para que o Espírito Santo faça a vontade do Pai. E também lhe digo que homens e mulheres que não se queiram render serão afastados do ministério. Agora chegou a vontade de Deus e não a vontade do homem. E aqui é que começa tudo. Muitas das vezes igrejas foram feitas com a bênção de Deus e foram andando, e Deus foi permitindo acontecer algumas coisas dentro das igrejas. Foi permitindo porque o Evangelho foi pregado e tem sido pregado. Mas agora é só, unicamente, exclusivamente, a vontade dele. Isto quer dizer que muita coisa vai mudar. O nosso relacionamento com Deus vai mudar drasticamente. Como nós fazemos as coisas vai mudar drasticamente. Muita coisa vai acontecer sem nós esperarmos ou sequer até pedirmos, porque Deus está em operação e é a sua vontade a ser feita. Desta semana eu pensei em vários assuntos e um deles era de finanças. E eu pensava a nível financeiro e pensava assim, o que é que pode ser feito, o que é que deve ser feito, o que é que um homem e uma mulher deve ser feito. E a resposta está na palavra de Deus. E diz, buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Eu quero que vocês se lembrem, por exemplo, de Salomão. O que é que ele fez para tornar um homem tão rico? Sabe o que é que ele fez? Nada. Ele não pediu para ficar rico. E eu acho que isto é um grande segredo para todos nós. Ele não pediu para ficar rico. Ele pediu sabedoria a Deus. Foi a única coisa que ele pediu. No entanto, Deus disse que lhe iria dar sabedoria, poder e iria o enriquecer. Porque ele não pediu isso. Eu vejo muita gente, muitas das vezes, chegando à igreja e pedindo isso. Será que isso é correto pedir?
Se Deus quiser tornar alguém rico com bastantes finanças, será que haverá algum impedimento, algum que possa fazer isso? Não, é por causa da pessoa ser batalhadora que vai enriquecer. Eu creio mais na vontade de Deus. Há muita coisa que vai acontecer. Muita coisa que vai. Coisas que nós não vamos estar à espera. Mas que Deus vai fazer acontecer para que Ele seja glorificado. E principalmente através de homens e mulheres de Deus que se vão levantar e vão ser conhecidos por causa de serem homens e mulheres de Deus. E vão dar toda a glória e sempre toda a glória a Ele. O nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jesus, nosso Senhor. E dito isto foi uma introdução a tudo aquilo que Deus me mostrou esta semana. Eu ainda estava deitado, acabado de acordar, e Deus me mostrou um martelo, martelar num prego. E eu já martelei pregos e sei como é que é. E sei que é preciso muita técnica e muita destreza e muito trabalho e muito conhecimento e martelar muito para conseguir-se agarrar, apontar só um prego e de uma vez só fazer com que o prego entre todo dentro da madeira. Eu lembro-me disto por causa de alguma coisa que aconteceu com o meu pai contava e nunca mais esqueci. Ele estava num país estrangeiro, imigrado, e deram-lhe para, na altura, as encomendas eram transportadas em caixotes de madeira e esses caixotes tinham de ser todos montados, portanto pregados e tudo mais. E ele, por causa de já saber martelar e por causa da técnica que já tinha, ele agarrava, dava uma martelada para apontar o prego e depois de uma vez só fazia entrar o prego. De uma vez só. Tanto assim, e uma das vezes estavam a achar aquilo tão estranho, ele estar a conseguir fazer aquilo daquela forma, que lhe pediram para despregar o caixote para ver se realmente estava bem pregado. E ele assim o fez e viram que realmente estava bem pregado. Esta ilustração me fez lembrar, e aquilo que Deus me mostrava a mostrar tem tudo a ver com fé. E porquê que isto tem a ver com fé? Porque Deus me estava a mostrar alguém que martelava um prego e martelava várias vezes até o prego ficar ao nível da madeira e realmente outro apontava só o prego e de uma martelada só o prego entrava logo até ao nível da madeira. E Deus, ao mostrar isto, estava-me a mostrar a diferença de fé de umas pessoas para a diferença de fé de outras pessoas. Será que alguém está errado? Não, ninguém está errado. Antes, ambos estão a andar pela fé. Só que um consegue andar pela fé muito mais rápido que o outro. Eu quero que você entenda uma coisa. Antes de nós lermos seja o que for e eu vos dizer qualquer versículo, você tem que entender uma coisa. Deus sabe de tudo o que nós necessitamos antes de nós lhe pedirmos a Ele. Ele sabe do que é que nós precisamos. Mas Ele quer que nós ganhemos fé pedindo-lhe a Ele as coisas. Para ganharmos fé e confiança porque é Ele que vai fazer acontecer nas nossas vidas. Chega uma altura em que homens e mulheres, no seu relacionamento com Deus, já não é preciso ser tão insistente e dar tanta martelada no prego para conseguir o prego ficar ao nível da madeira.
E então, às vezes, só com uma oração muito simples, fazendo de uma determinada forma, eles são abençoados. Eu posso dizer que pastores, por exemplo, queriam ter um carro, um determinado carro, e eles punham a mão em cima do carro e diziam: obrigada, pai, que eu já tenho um carro igual a este. Chegavam e queriam uma casa num determinado sítio: pai, obrigado que eu já tenho esta casa para poder ter a igreja lá. A fé deles se movia pelo tato, outros por outras formas, outros orando, mas normalmente orações muito simples, mesmo muito simples. E uma das últimas bênçãos que eu tive foi de uma oração muito simples. Eu disse: pai, tu sabes que eu preciso. Foi o que eu disse. E Deus me deu. Eu não orei mais nada, eu não pedi, eu não chorei, eu não fiz nada, eu só fiz isto. Porque Ele sabe o que é que nós precisamos. Ele sabe do que é que nós necessitamos. Ele é Deus, Ele sabe. Mas uma das coisas muito importantes, é você saber uma coisa. Saber que cada um de nós está a fazer a vontade de Deus. Desviando-se do mal, tirando das nossas vidas aquilo que não presta. Eu peço desculpa no que eu vou dizer, às vezes algumas companhias não nos ajudam. Algumas companhias às vezes só nos levam para baixo. E não tem a ver com o que estão a fazer ou com o que dizem. Tem a ver com a insistência com que nos dizem as coisas. Nos faz retirar fé das nossas vidas, nos faz retirar confiança em Deus das nossas vidas. Deus nos diz: nós estamos por cabeça e não por cauda. E grande parte destas pessoas estão por cauda e querem nos puxar para baixo, querem nos puxar dizendo: não é assim, tu estás, não pode ser, não pode estar a passar bem, não pode estar bem, tens de estar cá em baixo. E não é isso que Deus quer. E você tem que entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Você tem que compreender que não é a vontade do homem que vai prevalecer, é a vontade de Deus. E Deus nos quer por cabeça e não por cauda. Quer-nos por cima e não por baixo. Você entende isso? A diferença entre alguém que martela um prego com várias marteladas e alguém que martela um prego de uma vez só é a velocidade com que as coisas acontecem. A pessoa que martela com um prego de uma vez só, ela sabe quem é Deus. Ela conhece o amor de Deus. Eu quero vos dar a ilustração correta, porque a ilustração correta é muito mais poderosa. Quando nós falamos em martelar um prego na madeira, é uma coisa fácil. Mas se você martelar uma estaca na terra, você vai me dizer garantidamente que ninguém consegue martelar uma estaca que seja grande de uma vez só. Vai ter que haver uma insistência. E como Deus me mostrou, não foi martelar na madeira, foi martelar no chão. É martelar em cima de uma estaca no chão. E realmente é preciso martelar várias vezes para essa estaca se poder enterrar na terra. Mas do outro lado eu vi alguém que apontava só a estaca e de uma martelada só ia enterrar na terra. Com esta ilustração Deus mostrava o nível de fé. O nível de fé que é um relacionamento com Deus, de andar com Deus, de confiar em Deus,
de não olhar para as circunstâncias que acontecem à nossa volta, mas dizer: tu podes, Senhor. Tu podes. E Deus me mostrou alguns versículos com tudo isso, para ilustrar tudo isso. O que é que eu quero dizer com isso? Você pode estar a pensar: então, mas eu sou daqueles que ainda estou a dar marteladas. Mas Deus quer que você atinja ao nível de dar uma martelada só e ficar tudo feito. A diferença entre um e outro é o nível de relacionamento com Deus, o nível de andar com Deus, o nível de você pedir a Deus, de andar com Deus, de confiar em Deus e saber que Ele lhe vai fazer. E isso é algo que se vai ganhando com o tempo. Você não pode andar e não pode deixar que as pessoas os desmotivem de andar com Deus. Mateus 15, 22. Vamos lá abrir em Mateus 15, 22. Mateus 15, 22. Já todos abriram Mateus 15, 22? Eu estou a ver ali, aqui, há pessoas que aqui ainda não abriram. Mateus 15, 22. Peça aí ajuda. Peça aí ajuda. Mateus 15, 22. Eu já vos li esta passagem, mas é impressionante. Eis que uma mulher cananeia é uma mulher, cananeia é uma mulher de Canaã. Aqueles que eram de Canaã e aqueles que eram de Jerusalém, que eram judeus, não se davam, não se falavam. Havia rivalidade entre eles. Por isso, tudo o que vamos ler agora tem algum sentido e que tem alguma lógica por causa das respostas que Jesus dá. Vejam aqui, eis uma mulher cananeia que saíra daquelas cercaneias, chamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu uma palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Que ela insistia. E ele respondendo disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não fui enviado senão para os judeus. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, disse-lhe: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse à mulher: grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Você pode dizer: mas o que as migalhas têm a ver com Deus lhe dizer que ela é grande a fé? Jesus estava a dizer que não era bom tirar das bênçãos, do pão, da bênção dos filhos, aqueles que são chamados filhos de Deus, aqueles que foram chamados por Deus, e dá-lo aos cachorrinhos. Esta mulher se humilhou e disse: sim, mas os cachorrinhos comem das migalhas. O que ela estava a dizer era que bastava migalhas do poder de Jesus para que a sua filha fosse sarada. Muitas das vezes chegam ao pé de Deus e dizem: Senhor, faz acontecer isto, faz o milagre acontecer. E esta mulher dizia: Senhor, eu sei que tu podes. Basta um pouco do teu poder e minha filha sarará.
foi isto que ela disse. Por isso é que Jesus lhe disse: grande é a tua. Porque reconheceste que Deus consegue fazer tudo, mesmo que seja um pouco de migalhas, é o suficiente para que a tua filha te cure. Nós que aceitamos Jesus, nos foi dado a nós o poder de sermos chamados filhos de Deus. E muitas das vezes clamamos e clamamos perante Deus dia e noite para que algumas coisas nos sejam feitas, sabendo nós o que diz a palavra, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Buscar primeiro o reino de Deus, buscar primeiro a vontade de Deus, fazer. Ouça, há coisas que nós fazemos que são erradas perante Deus. E algumas delas nós sabemos disso. Mas achamos que Deus não se vai importar. No entanto, não é assim. Não é assim. Há coisas que nós estamos a fazer com a nossa vida que muitas das vezes vão contra a vontade. Eu vou-lhe dar um exemplo às vezes muito simples. Deus lhe mostrou assim que você deve fazer uma determinada coisa. E você não faz. Você está em desobediência. E a partir desse momento, as bênçãos param. Tudo começa a mudar. Porque você está a desobedecer. Nós vemos o exemplo disso na Bíblia, em que Deus disse a Jonas para ir pregar a Nínive. E ele agarrou e tomou um barco na direção contrária. O que é que aconteceu? Veio uma tempestade sobre isso. Porquê? Estava fora da vontade de Deus. Fora. O que é que nós estamos a fazer com as nossas vidas? O que é que nós temos em casa que é fora da vontade de Deus? Que objetos? Que decisões nós tomamos é fora da vontade de Deus? Você já perdoou toda a gente? Mesmo a todos? Mesmo aquilo que você não quer perdoar, você já perdoou? Porque Deus diz: se vocês não perdoarem aos homens, eu não vos perdoo. E se Deus não nos perdoa a nós, nós estamos fora das bênçãos de Deus. De uma vez por todas, nós temos que entender: esta terra, este planeta pertence a Deus e nós vivemos nele. A vontade de Deus será feita. Se nós a cumprirmos, vamos ser abençoados. Buscai primeiro o reino de Deus. Se não cumprirmos, vamos perder nesta. Esta mulher cananeia, mesmo sendo rival de Jesus, ele era judeu, ela reconheceu em Jesus o poder. Reconheceu que bastavam migalhas do poder dele para que a bênção chegasse à sua casa. E nós, muitas das vezes, sendo carradas de poder de Deus em nós, achamos que devemos continuar a clamar a Ele, devemos continuar a insistir, muitas vezes chorando sobre situações, estando aflitos sobre coisas onde nós sabemos que Deus é por nós, ninguém será contra nós.
Você me dizer, então, mas porquê é que Deus não me livra? E eu lhe respondo, e porquê é que você não confia nele? Porquê é que não deixa ele? Porquê é que não deixa Deus fazer as coisas? Sabe, para nós humanos, às vezes, é a mesma coisa que nós irmos dentro de um carro e de repente largar o volante e dizer, Senhor, tu conduzes agora a minha vida. Seríamos capazes de fazer isso? Claro que eu não estou a dizer para fazerem isso, e nem é isso que é a intenção, mas na nossa vida, quem está a dirigi-la? Lembro-me sempre o que é que de orações que eu fiz. Eu, uma vez, fui à frente e eu disse, Senhor, eu me consagro a Ti. Eu estava todo contente que me ia consagrar a Deus e começou na minha vida algo muito complicado. É a mesma coisa que você agarrar num pano que está sujo e mete dentro da máquina de lavar. Você sabe o que é que acontece dentro da máquina de lavar? Não, lá é um paraíso. Não, não é. É um inferno o pano que está sujo. Ele vai andar aos tombos lá dentro. Vai andar às voltas. Vai ser empurrado contra todos os sítios por todo lado. Vai levar com água. Vai levar com detergente. É um inferno. Mas para quê? Para que ele seja lavado. Fique limpo. Quando eu disse que me queria consagrar, começou esse inferno. Talvez uns meses mais tarde eu voltei a dizer, Senhor, eu me consagro a Ti. E Deus voltou-me a dizer, vai acontecer tudo outra vez. Eu disse, Senhor, mas eu me quero consagrar. Porque a decisão está em nós. Não fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade daquele que nos chamou. E nós somos capazes de agarrar nos nossos planos, nos nossos propósitos, nos nossos desejos e agarrar e meter no chão e largar tudo e dizer, Senhor, agora se cumpra a tua vontade. Mas eu gostava de ter uma casa assim, eu gostava de ter um carro assim, eu gostava de ter isto, eu gostava de ter aquilo. Agarrar em tudo isso e meter no chão e dizer, Senhor, que seja a tua vontade a ser feita na minha vida. Não é que nada disso que você está a pedir não seja algo que não se possa pedir. É correto. Mas é isso que você busca? Ou busca primeiro o reino de Deus? Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto. Você sabe as respostas que dá. Você sabe as reações que tem. Ainda esta semana eu estava a pedir perdão a Deus por reações que eu tive. Às vezes, reações humanas, que é normal, quer dizer, mas que são erradas. E eu sei que são erradas. E que eu não devo ter. Que eu devo deixar as coisas acontecer e deixar Deus operar. Em que eu devo ficar quieto. Muitas das vezes nós queremos evitar que as outras pessoas tenham problemas. E por isso falamos e às vezes manifestamos e às vezes... Mas é errado isso. É errado. Não queremos o mal de ninguém, nem queremos ajudar. Mas enquanto a pessoa não perceber que precisa de ajuda, nós não podemos fazer nada. Quando ela percebe que precisa de ajuda, então, sim,
nós podemos levá-las a Deus e Deus pode operar grandes milagres. Eu não sei se acontece consigo ou não, mas eu queria ouvir de Jesus isto. Grande é a tua fé. Glória a Deus. Eu me lembro de homens e mulheres de Deus que fizeram coisas nesta terra enormes em nome de Deus e Deus foi glorificado. Eu lembro de um pastor que foi para os Estados Unidos com 50 e não sei quantos anos, 52 anos, penso eu. E veio para os Estados Unidos, ele era americano, ele teve em vários pontos do mundo a pregar o Evangelho, entre eles nas Filipinas, onde teve um grande ministério. Depois foi para Jerusalém, depois de Jerusalém voltou para os Estados Unidos e quando chegou aos Estados Unidos não tinha nada. Tinha ele, a bagagem, mas tinha Deus na sua vida. Chegaram ao pé dele e disseram-lhe: tu, agora é que vens para cá com esta idade, não vais conseguir fazer nada. E ele virou-se: tu não conheces o meu Deus. Não só ele construiu um ministério muito, muito grande, ele, nos Estados Unidos, teve mais de 10 cadeias de televisão nos Estados Unidos. Conseguiu erguer uma antena, acho que foi mais que uma antena, que cobria o planeta todo para que se pregasse o Evangelho de ondas curtas, em que na rádio se pregava o Evangelho do Reino. E glória a Deus. E ele fez tudo isso do nada, só com Deus. E eu vejo os exemplos de todos estes homens, de homens que em países que estavam pobres e devastados pela guerra, em que se agarraram a Deus e se tornaram ministérios tremendamente grandes para Deus, honrando a Deus, glorificando a Deus nas suas obras. E eu, dentro de mim, sempre disse que queria isto. Não que as coisas fossem grandes, mas que Deus fosse glorificado. Buscai primeiro. Inclusive, hoje é dia 28. 28 de janeiro de 2020. 2022, peço desculpa. Hoje é 28 de janeiro de 2022. Mais ou menos em abril, maio, no ano de 2013, Deus me disse para começar a fazer isto, a pregar o Evangelho através do YouTube, fazendo gravações e imitando-os para a internet, quer em direto, quer depois mantendo as gravações, que já, eu não sei quantas vão, mas devem ser mais de 800 gravações já. Mas eu lembro-me perfeitamente de algumas vezes olhar e não ver retorno. O que é que eu quero dizer retorno? Eu não via, quer dizer, eu não via pessoas a verem, não via muita gente a ver, não via muita coisa e eu às vezes ficava triste. Deus mostrou: o que tu estás a fazer é a minha vontade. Estou a fazer a vontade de Deus, está tudo bem.
Estamos em 2022. Nestes últimos 2 anos, houve um grande problema a nível mundial que afetou toda a gente, mas a mim e à minha família não afetou. E eu tenho visto a mão de Deus operar, porque eu tenho estado a obedecer. E tenho visto a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E é de ficar de boca aberta. Só por estar a obedecer. Só por. Se você está numa igreja, está debaixo do ministério, obedeça. Você não concorda com alguma coisa? Vá para casa. Ore. Ore a Deus. Veja qual a vontade de Deus para a sua vida. E se é continuar nesse ministério, continue nesse ministério e submeta-se. Se é sair, saia. Mas entenda uma coisa de uma vez por todas. Faça a vontade de Deus, não a sua vontade. Eu lembro de um pastor com um grande ministério, virou-se e estava a servir debaixo das ordens de outro pastor, que ele sabia que ele não era correto, que fazia coisas erradas, que roubava inclusivamente a igreja. Ele sabia disso. E ele dizia a Deus, porquê é que tu queres que eu esteja aqui? Porquê? Sabe qual foi a resposta de Deus? Para tu aprenderes obediência. É isso mesmo. Obediência. De repente agora eu vi tanta coisa que aconteceu na minha vida que mostra exatamente testes de coisas que foram passadas na minha vida, de coisas que eu queria fazer e que Deus me impediu de fazer, não queria que eu fizesse e eu não fiz, eu obedeci. Eu queria ver até que ponto é que eu obedeci. Se permanecia a minha vontade, aquilo que eu achava, mesmo quando me estavam a magoar, mesmo quando me estavam a criar problemas, mesmo quando me roubavam, mesmo quando tudo isso, eu queria ver se eu obedeci. Porque ele busca essas pessoas que obedeçam, mesmo quando não veem acontecer nada. Deus sabe. A diferença entre martelar esse prego várias vezes ou martelar uma vez só tem a ver com o seu relacionamento com Deus. E isso é algo que você tem que buscar. Eu vou-lhe ser muito sincero, não é ouvindo televisão, você busca relacionamento com Deus. Não é falando com outras pessoas que você busca relacionamento com Deus. É você ouvindo a palavra. É você enchendo da palavra de Deus. É você lendo a Bíblia. É você orando, buscando a Deus. É que Ele se revela cada vez mais e mais. Mais, cada vez mais. Vamos abrir em Mateus 13, 31. Mateus 13, 31. Jesus falava muitas das vezes, se não todas as vezes, por parábolas. Parábolas são ilustrações de coisas que acontecem no mundo em que nos pode dar comparação para nós do que acontece no mundo espiritual, no mundo onde
O Espírito de Deus atua onde Jesus está atualmente e Deus Pai, onde os anjos. E nesta comparação, para nós entendermos bem o reino de Deus, em Mateus 13:31 diz: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. E o qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas e faz uma árvore, de sorte que vêm as aves dos céus para aninhar, que se aninham nos seus ramos. Eu sou muito sincero, eu não conhecia, nem ainda conheço muito pouco sobre agricultura, mas sabia que, principalmente na Europa, a cultura do grão de mostarda só chega, por exemplo, à altura da cintura. E eu achava isto muito estranho, disse, mas porquê que Deus diz que se vai tornar uma árvore muito grande e que as árvores e que as aves se vão colocar na árvore, se aninham nos seus ramos? Eu não percebia, até que eu percebi, portanto, em Jerusalém, realmente a semente é muito pequenina, uma semente mesmo muito pequenina do grão de mostarda, mas quando é semeada, ela se torna uma árvore mesmo muito grande, mais de 2 metros de altura, muito mais, para aí 3 metros de altura. Ela não é algo que fica raso e baixo, é algo que cresce mesmo muito grande, em que facilmente as aves se vão colocar lá dentro dessa árvore. Porque ela cresce mesmo muito. Mas na parábola, Jesus diz que o reino de Deus é semelhante a uma semente muito pequenina que foi semeada no nosso coração. E à medida que nós vamos conhecendo e sabendo e nos informando e andando com Deus, tendo experiências com Deus, ela se torna uma árvore muito grande, forte, nos fortalece. E esta é a verdadeira parábola para as nossas vidas. Começa com algo muito pequeno que é semeado em nós, mas que pode crescer muito, mas vai depender muito de nós, do nosso tempo, da nossa dedicação, daquilo que nós fazemos em prol de Deus, a favor de Deus. Muitas das vezes, fazer como aconteceu com Marta e Maria, em que Maria ficou aos pés de Jesus e Marta se ocupava com as coisas de fazer a comida, de fazer tudo isso. O que é que você escolhe? Ouvir a Deus? Ou andar atarefado com este mundo? Mas as coisas precisam de ser feitas, as coisas precisam de andar. Deus também sabe disso. Sabe tudo. Mas o seu coração está onde? Fazer o quê? Buscar primeiro o reino dos céus? Ou não? Isto é uma decisão que cada um de nós vai ter que tomar. Mas saiba que a diferença é martelar num prego que muitas vezes você tem que martelar muitas vezes para conseguir atingir o que você precisa. E digo-lhe que muitas das vezes há pessoas que desistem a meio, param de martelar, param de acreditar, param de confiar e desistem. Mas se você é daqueles que foi até ao fim, glória a Deus,
Mas eu lhe digo que há um caminho mais excelente, em que você dá só uma martelada e recebe a benção. É abençoar. Busque ao Senhor que a sua vida seja abençoada. No nome de Jesus. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos lá ficar de pé. Vamos fechar os nossos olhos, vamos dizer: Pai, eis-nos aqui, Senhor. Fomos escolhidos por Ti. Escolhidos por Ti para estar agora contigo, para fazer a Tua vontade e andar nos Teus caminhos. Senhor, nós queremos que se cumpra em nós a Tua vontade. Tudo para a Tua glória e honra. Em nome de Jesus. Para que em tudo Tu sejas glorificado e honrado. Em nome de Jesus. Que nós façamos o que Tu queres. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz, e eu li há pouco: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Em Atos 2. Também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios no céu, em cima no céu, sinais abaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquilo que invocar o nome do Senhor será. Você não se esqueça disso. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Busca o Senhor. Muitas bênçãos. Bom fim de semana. Agarre-se a Deus. E Ele não o largasse. Muitas bênçãos.